Eu quero retomar a adoção da Maria Luísa, porque ela diz, né, essa adoção, ela fala de algumas questões importantes, né, na minha vida, ou na percepção, né, do que eu tenho das pessoas com as quais convivi. A Maria Luísa era filha de um trabalhador de papai, né? Papai, ele era corretor de imóveis, mas era mais do que isso. Como ele estava no meio, né, ele, por exemplo, para vender uma casa, ele às vezes percebia que era necessário ajeitar aquilo ali, né, e ele conhecia pessoas que poderiam fazer o serviço, então ele se articulava. E algumas dessas casas ele chegava a comprar, fazia melhorias e revendia. E com isso ele tinha alguns trabalhadores leais e constantes, e um deles era o Sebastião, o Tião. O Tião é o pai da Maria Luísa, e nós acompanhamos o drama do Tião ter uma mulher alcoólatra e que não cuidava das crianças, e eram vários filhos ali. Quando nasce a Maria Luísa, o Tião e ela, a mulher, dizendo: vocês fiquem com a minha filha. Nós chegamos a pensar, papai e mamãe ficaram pensando, mas vovó aparece e diz: posso fazer isso? Eu cuido. E foi assim que a Maria Luísa, a recém-nascida, vai para os cuidados de vovó. De papel passado, como se dizia, né? Faz toda a transferência ali, toda a parte legal para dar segurança a Maria Luísa. E o Tião continuou ali, vendo a filha bem cuidada, frequentando a casa, mas o Tião não vive muito tempo. Ele teve problemas e tal, e ele acaba morrendo, assim como a esposa, que também, em função da bebida, acaba também falecendo cedo. Mas é bem interessante aí, quer dizer, tudo isso, né, o cuidado, né, como é que vovó, como é que a família acolhe, como é que a Luizinha passa a ser incorporada à família. Mas tem outro aspecto, que é esse de papai, né? Papai não era alguém com habilidades manuais, mas ele vivia cercado por pessoas que tinham essas habilidades. Para que você tenha ideia, a escada que dá acesso à nossa casa, porque a nossa casa tem, né, uma certa elevação em relação ao nível da rua, aquilo foi refeita, olha, umas 5 vezes para chegar à forma atual. Ela era uma entrada direta, depois inclinou, depois fez um caracol, e ele ia fazendo e refazendo aquilo. As obras eram constantes na nossa casa, e eram obras que duravam muito tempo. Chegava lá em casa, podia passar a imagem de precariedade, né? Sempre um canteiro de obras aquilo ali. Na escada, a cozinha ficou um tempão com uma mangueira assim, adaptada numa pia precária. Mas a percepção que tínhamos não era de precariedade, aquilo era, né, a transformação, a mudança, a promessa de um melhor, né? E era parte, né, não, era parte disso. Quando as coisas quando as coisas aconteciam, no momento seguinte, papai já estava dizendo mais, né, e aí, né, uma nova obra aparecia, a coisa funcionava dessa forma assim. Tá? É para que vocês sintam, né, esse clima que era viver em Campo Grande nesse momento, uma coisa muito comunitária, né, os parentes, os vizinhos, aquela coisa de o muro, né, não era apenas a separação, né, era o lugar por onde se conversava. Tem uma colher, acabou o açúcar, me dá uma xícara de açúcar, e aquilo passava por cima do muro. Essas coisas eram normais. Era normal você, por exemplo, quando eu saía para comprar alguma coisa para a mamãe, saía gritando: Dona Neuza, preciso de alguma coisa. E aí, e os vizinhos iam dizendo: então aproveita e compra para mim, né? Então, tudo isso era uma vida muito interessante ali naquela comunidade.